Paz do Senhor Jesus, irmãos. Livro de Gênesis 25, a partir do versículo 21. Não, versículo 19, irmãos. Amém? Gênesis 25, a partir do versículo 19, e diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse-lhe: Se é assim, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumpriu-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primogênito ruivo e todo como um vestido. Por todos o chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado ao seu calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. De acordo com a palavra, Rebeca estava grávida de gêmeos. E os bebês se empurravam entre si no seu ventre. E eu imagino que não era fácil, porque naquela época não tinha ultrassom. E era difícil entender o que estava acontecendo ali. E a palavra diz que Rebeca, ela orou ao Senhor, perguntando o motivo daquela inquietação. E ela foi informada que haviam 2 crianças em seu ventre. Foi isso que nós lemos aqui no versículo 23. 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Amém? Cumprindo os dias, a palavra diz que Rebeca deu à luz aos gêmeos. E o primeiro era ruivo, com o corpo coberto de pelos, e foi chamado de Esaú. E o segundo, que saiu da sua madre, saiu agarrado ao calcanhar do seu irmão, e deram a ele o nome de Jacó. E o texto disse, irmãos, que Rebeca era estéril, e que seu marido Isaque orou ao Senhor para que o Senhor lhes desse um filho. Sendo assim, eles precisavam de um milagre, porque humanamente falando era impossível que Rebeca gerasse um filho. E aí a gente meditando um pouco sobre uma gravidez, todos nós sabemos que quando uma gravidez acontece, quando essa semente ela é gerada na mulher, a mulher não sabe de imediato, ela não sente de imediato, mas o fruto foi gerado. E conforme vai se passando o tempo, o corpo da mulher começa a sinalizar que esse fruto foi gerado. E aparecem alguns sintomas. O enjoo, por exemplo, é um dos sintomas. E logo, como reação ao sintoma do enjoo, a mulher começa a apresentar vômitos. As coisas que ela gostava, ela deixa de gostar. Coisas que ela comia e não faziam mal, muitas vezes passam a fazer mal. O olfato muda. Ela não pode mais sentir cheiro de coisas que antes ela sentia, porque ela também passa mal. Então ela precisa se afastar de certos odores. E esse processo de gestação, somente quem está gerando é que sente. Mas depois de um tempo, esse fruto, ele começa
a crescer. E as pessoas que estão ao redor já conseguem perceber porque a barriga começa a crescer. E esse fruto, mesmo após começar a ser visto, ele leva um tempo para se desenvolver, até que ele possa se exteriorizar. E quando ele já está pronto, ele já está formado, pronto para nascer, a mulher então começa a sentir dores. E essas dores, elas se iniciam num tempo mais longo. E depois essas dores vão se estreitando até nascer. E esse é um processo de gravidez, né, Carlinha? Mas existem os frutos que nascem antes da hora. E esses, quando nascem antes do tempo, eles precisam ficar isolados para receber cuidados especiais, para que ele não tenha consequência futuramente e para que ele venha sobreviver. E ele muitas vezes resiste. Mas quando isso acontece, quando ele nasce prematuramente, aquele que gerou e aqueles que estão ao redor passam por um processo de sofrimento, até que aquele fruto se restabeleça. Não é assim que acontece com um parto prematuro? E quando a gente começa a trazer isso, irmãos, para a nossa vida, a gente começa a pensar que a gravidez ela precisa de um processo. E todo milagre precisa também de um processo para se concretizar. A palavra diz que Isaac orou insistentemente. E Deus ouviu as suas orações. E a gente precisa entender, irmãos, que a gente não pode querer que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus. Porque quando isso acontece, existem consequências. Aquele que está vivendo sofre, quem está ao redor também. Muitas vezes a gente insiste em pedir coisas para o Senhor e a gente se chateia quando o Senhor não nos dá no tempo apresentado. E muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam fora do tempo, de tanta insistência, e depois a gente começa a questionar por que a gente não esperou mais um pouquinho, irmãos. No caso de Rebeca, o marido pediu para Deus os abençoar com um filho. E Deus lhes deu 2 filhos. E isso me faz lembrar lá do que está escrito em Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaac pediu para Deus lhe dar um filho. E Deus lhe concedeu além daquilo que ele havia pedido. E a gente, irmãos, é tão pequeno para saber o propósito das nossas vidas em Cristo Jesus. Que a gente sofre quando a gente deseja algo, que a gente deseja, mas Deus tem algo infinitamente maior do que nós esperamos, e por isso a gente precisa aprender a esperar, irmãos. Outra coisa que eu aprendo aqui com Isaac, irmãos, é que a oração, ela muda a circunstância. A palavra disse que ela era estéril, irmãos, impossibilitada de gerar qualquer coisa no seu ventre. E a impossibilidade humana de Rebeca, através da insistente oração do seu marido, fez com que o Senhor a abençoasse não somente com um filho, mas com 2 filhos. E aí a gente entende, irmãos, a importância da oração. Que parece tão óbvio para a gente que é crente, irmãos, mas que muitas vezes a gente esquece. A Bíblia, ela apresenta incansáveis exemplos de oração. Jesus orou, os apóstolos oraram, o povo orou. A primeira batalha de Jesus contra Satanás procedeu de 40 dias e noites de jejum e oração. O Senhor Jesus, ele orava durante o dia, ele acordava durante as madrugadas para orar, ele se separava para orar,
Ele orava o tempo todo. Ele tinha uma vida de oração. E eu estou falando do Todo-Poderoso Senhor Jesus, que veio aqui para dar exemplo para mim e para a sua vida, irmãos. E é Ele o nosso foco. E o Senhor está falando isso desde a semana passada. Que o exemplo é Jesus. O exemplo não é o apóstolo Paulo, Pedro. Mas o exemplo é Jesus. É Ele o nosso exemplo. É Ele que a gente tem que admirar. São os passos dele que a gente tem que seguir. E Ele nos mostrou que nós temos que ter vida constante de oração. E como é que tem sido a minha e a sua vida de oração? Jesus disse em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Rebeca não espera 1 dia, 2 dias ou somente 9 meses. Rebeca espera 2 décadas, 20 anos para gerar Esaú e Jacó. Isaac estava com 40 anos quando se casou. Nós lemos aqui, irmãos. Versículo 20. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca por sua mulher. E ele orou insistentemente. E o versículo 26 diz que ele tinha 60 anos. Quando os gerou, irmãos. Há um intervalo aí de 20 anos. Entre o versículo 20 e o versículo 26. Embora a Bíblia não relate, antes do milagre, antes de nascerem ali, de se cumprirem a palavra, dos gêmeos nascerem, existe as dores do parto, irmãos. Porque elas existem. E nós, muitas vezes, nós esquecemos que para gerar algo, é preciso sentir dores. E essas dores indicam que o nascimento está próximo. Quanto mais essas dores se estreitarem, mais forte está do fruto nascer. E a gente não quer que isso seja na nossa vida. Mas a palavra do Senhor é exemplo para as nossas vidas, irmãos. Rebeca, ela era estéril, ela precisava de um milagre. E ele orou insistentemente. Ele esperou 20 anos, irmãos. E qual é o milagre que eu e você estamos precisando? Quanto tempo nós estamos orando, já estamos deixando de acreditar que o milagre vai acontecer? Se a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então o mesmo Deus que gerou um milagre na vida de Rebeca é capaz de gerar um milagre na minha e na sua vida. Mas para isso nós temos que insistir em oração. E a gente, irmãos, tem costume de pensar que se Deus fizer algo no tempo dele, vai ser tarde demais. Mas as coisas só são tardes. Só vai ser tarde demais se eu e você não tivermos mais tempo para viver as promessas de Deus. Se a gente não tiver mais disposto a viver aquilo que o Senhor Jesus nos promete, irmãos. Como está escrito lá em 1 Coríntios 2:9, mas as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Efésios 1:3, bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E parece complicado, irmãos, quando a gente está aguardando, mas é simples. Vamos trazer aqui o exemplo dessa mulher e vamos comparar com a nossa vida, irmãos. A primeira coisa, quando Deus começou a providenciar um milagre ali na vida de Rebeca, é que a barriga começou a crescer. Ou seja, o corpo ele começou a mudar.
E é da mesma forma e na minha e na sua vida. Deus precisa nos mudar para que a gente receba algo. Não adianta querer receber algo de Deus se não está pronto. Se Deus permite que a mulher espere 9 meses para gerar, é porque precisa desse tempo para se preparar. E da mesma forma é na minha e na sua vida. Para que nós venhamos receber do Senhor algo, irmãos, nós temos que estar pronto. Senão nós somos roubados. E não somos roubados simplesmente pelo diabo, não. Somos roubados pela nossa imaturidade, irmãos. Que não sabe lidar com as coisas. E aí a gente perde. Uma outra coisa que acontece são os enjoos. O enjoo significa a sensibilidade, irmãos. Quando essa mulher, quando a gente começa a ser transformado pelo Senhor Jesus, a gente começa a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Então aquilo, irmãos, que parecia normal, começa a cheirar mal, não dá mais para ficar perto, a gente tem que se afastar, senão a gente passa mal. Outra coisa, irmãos, é o vômito. Ou seja, aquilo que era facinho mandar para dentro, deixa de ser, irmãos. Ou seja, não dá mais para a gente se alimentar de qualquer coisa. Aquilo que a gente ouvia, aquilo que a gente colocava diante dos nossos olhos, hoje não dá mais para acontecer. E se a gente ainda está fazendo, a gente tem que deixar de fazer. Porque senão as coisas espirituais do Senhor não vão se concretizar na minha nem na sua vida, irmãos. Aquilo que passava diante dos nossos olhos desapercebido, hoje a gente não consegue mais. Antes eu assistia a Rede Globo, hoje eu não consigo mais. Porque a imundícia está diante dos nossos olhos e a gente não consegue mais compartilhar. Antigamente a gente ligava a televisão para assistir uma novela para distrair a cabeça. Hoje a gente não consegue, porque a gente começa a ver a traição, a gente começa a ver a imundícia, a gente começa a ver coisas que são pecados. E a gente não consegue mais se distrair com aquilo, porque aquilo não faz mais parte da nossa vida. Porque o Senhor já nos transformou. E aí a gente começa a sentir nojo, a gente começa a querer pôr para fora. Porque esse é o processo natural daquele que está sendo gerado pelo Senhor Jesus. É assim que acontece, irmãos. Aleluias. Aí a gente quer saber só de palavra de salvação. As pessoas começam a achar que a gente é chato, porque a gente só fala de Jesus. E a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Como é que eu vou falar de outra coisa se eu vivo isso? Repara que se a gente for numa festa, a gente não dá conta de 5 minutos. Porque é muito chato. Porque não faz parte da nossa realidade mais. A gente já não gosta mais de estar junto. E não é porque a gente é melhor, mas é porque o ser perfeito, o Espírito Santo que nos santifica, nos afasta do pecado, irmãos. E por último, irmãos, vem as dores do parto, que é necessário para dar luz àquilo que está sendo gerado. E quando, irmão, estiver pertinho das coisas acontecerem, quanto mais pertinho de Jesus a gente está, mais dor a gente vai sentir. Porque esse mundo aqui é lugar de aflição, então não adianta querer se enganar. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Qual é o versículo que fala aí, olha, nesse mundo o negócio vai ser legal. Vou te dar uma chave disso, daquilo, não. O que o Senhor Jesus falou do mundo? Que no mundo a gente vai ter aflição. Então isso aqui é lugar de dor, irmãos. Mas se a gente está firmado na palavra do Senhor Jesus, eu tenho paz em meio às dores. Eu tenho paz em meio à dificuldade. Eu tenho paz no dia mau. Porque eu sei que no dia mau, o Todo-Poderoso está comigo. E Ele diz que vai nos livrar, então Ele livra. Aleluias. Agora a gente lembra um pouquinho aqui do que a gente leu, irmãos. Desses 2 versículos que a gente comparou aqui. De quando Isaac orou para o tempo que o Senhor concebeu ali
A gente leu rapidinho, né? Mas a palavra diz que esse processo, esse tempo de espera, durou 20 anos de perseverante oração. Não existe vitória sem luta. Não existe luta sem dor e sem machucado. Já viu um soldado ir para a luta e voltar limpinho? Sem nenhum arranhão? Sem estar machucado? Só se ele ficar escondido em algum lugar e muito bem escondido. Então, irmão, não adianta achar que a gente não vai ter dor, porque a gente vai ter. Mas nós, irmãos, temos uma promessa aqui, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E se tem uma palavra que a gente tomar como exemplo aqui de Paulo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, mas a gente vê o contexto. Que a gente dá conta de aguentar todas as coisas em Cristo que nos fortalece, irmãos. E a gente ouve, aleluias. A gente ouve isso tantas vezes, né, irmãos? Durante a nossa caminhada cristã. E mesmo depois de tanto ouvir, no momento das dores, nem sempre a gente é forte, irmãos. Isaac orou e perseverou. E mesmo a Bíblia nos falando lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, sem dar trégua, irmãos. Orar sem cessar. E sabendo também que diz na palavra que há um tempo determinado para todas as coisas, nós achamos muitas vezes que nós somos capazes de determinar o tempo em que as coisas têm que acontecer nas nossas vidas. E não é assim que acontece, irmãos. E nem é assim que vai acontecer. Porque existem coisas, irmãos, que nada e ninguém é capaz de fazer. Somente a mão de Deus pode fazer. Aquilo que eu e você estamos orando, irmãos, que nós não somos capazes de mudar. Aguarda e confia, porque o Todo-Poderoso, Ele tem poder para mudar. E Ele faz, irmãos, porque Ele não esquece de nós. Porque a palavra diz que pode, porventura, uma mãe se esquecer do filho. Mas, todavia, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Ele não esquece não, irmãos. O Senhor, o Deus do impossível, irmãos. Aquele que pede para a gente orar sem cessar, incansavelmente. Ele tem planos maiores que os meus para a minha vida. Ele tem planos maiores do que os seus para a sua vida, irmãos. Porque os nossos planos são falhos, mas o dele é perfeito, irmãos. Então Deus sempre nos surpreende. Porque Ele sempre faz além daquilo que nós imaginamos, irmãos. Talvez, irmãos, aqui no nosso meio exista alguém que se não pensou, vai pensar. E já está desanimando em orar por alguma coisa. Porque acha que está demorando. E já está querendo desistir. Mas Isaac nos ensinou uma coisa, irmãos. A orar insistentemente. Não desista, irmão, de lutar. Seja lá o que for que você esteja passando. Seja lá o que for que eu esteja passando. O Todo-Poderoso é Ele que nos guarda, irmãos. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, irmãos. Não é porque o tempo está passando que a gente não vai conseguir, não. A gente não tem que se sentir velho ou velha para receber as promessas de Deus. Porque o tempo de Deus é perfeito. E o nosso Deus não muda, irmãos. A gente ouve muito que a gente tem que tomar posse da palavra para receber de Deus. Mas a gente devia se lembrar, irmãos, porque a gente pouco fala disso e pouco ouve, que nós devemos nos apoderar da oração para receber do Senhor. Porque é ela que abre porta, é ela que muda a situação, é ela que liberta de cativeiro. E às vezes você acha que você tem que estar lá juntinho, lá na sua parentela. Não. Deus recebe da mesma maneira, onde você dobrar o seu joelho. Paulo e Silas, eles estavam lá na prisão, e eles louvaram, e eles cantaram louvores, e as cadeias foram libertas. Pedro estava lá preso, e a igreja orou.
E o milagre aconteceu, irmãos. É a oração, o segredo está na oração. O diabo quer pôr cansaço, quer pôr sono, quer pôr desânimo, quer que você acredite no que você vê ao seu redor. Não, irmãos. Eu tenho que acreditar que o poderoso faz todas as coisas, porque Deus é tremendo e santo. Deus não abandona, Deus não rejeita. Deus é fiel, porque a palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, irmãos. Mateus 7, versículo 7 e 8 diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-á. Que a gente venha guardar no nosso coração, irmãos, que o segredo está em orar insistentemente. Orar sem cessar, irmãos. Porque é isso que vai mudar a minha e a sua vida. É isso que vai garantir que a gente fique firme até aquele dia, irmãos, para aguentar as coisas dessa terra aqui. Porque nessa terra aqui o que tem para a gente é aflição. Mas nós estamos caminhando é para a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando é para a eternidade. Para o lugar onde não há choro, não há pranto. Onde não há dor, não há enfermidade. É para lá que nós vamos. Então tem o que passar aqui, irmãos. Não importa o que nós tenhamos que passar. O Senhor Jesus é aquele que garante, Sarinha. É aquele que abre porta onde não tem porta. É aquele que faz aquilo que o homem não faz. Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.